Então a democracia venceu. É isso que nós iremos ouvir dos presidentes dos países que já estão afundados em compromissos com a agenda da esquerda. Aqui na América Latina, faltava apenas o Brasil e o pequeno Equador para que os objetivos dos ditadores fossem alcançados. Pois foi para isso que o PT criou o Foro de São Paulo em 1990. Agora, só falta o Equador. Ouça tudo até o final, por favor. Depois eu gostaria muito que você emitisse a sua opinião a respeito do que eu estou dizendo aqui. O que me chama a atenção é a forma subjetiva que a esquerda trabalhou para derrubar o presidente do nosso Brasil. Ela chamou de democracia aquilo que era do seu interesse e de ditadura e de fake news aquilo que não lhe interessava. E mais uma vez, o povo acreditou nas mentiras da esquerda. Ela trabalhou a desconstrução da imagem de um presidente que trabalhou muito, que trabalhou verdadeiramente no governo, trabalhou pelo bem de uma nação e não por um partido, não por causa própria. A esquerda usou cada erro do governo, que na verdade foi aprovado pelo Congresso, com interesses e vantagens políticas e pessoais, e nada para o povo, e atribuiu esses erros, a culpa desses erros e projetos ao nosso presidente. Foi dessa forma que ela agiu. Mesmo que o nosso presidente, sendo contrário a tais erros e projetos, vetando-os, mesmo assim, o povo acreditou em quem mentiu. É impressionante isso, como a inversão de valores, como que as pessoas acreditam no erro e na mentira. Um bom exemplo disso foi quando ele já vetou o fundo partidário ali em 2019. E mesmo assim, mesmo vetando, o Congresso após o veto fez o quê? Aumentou o valor e aprovou. Daí, o Bolsonaro não aceitou que Luciano Bivar, que era o presidente do seu partido na época, usasse tal verba milionária. O que ele fez? Então houve um racha. Houve um racha porque Luciano não abriria mão da tal verba. E aí rachou o presidente e o Luciano Bivar. Daí Bolsonaro saiu do partido, perdendo a maior bancada da Câmara, que tinha 55 deputados, dos quais 52 haviam sido eleitos através do próprio presidente, através do próprio trabalho do presidente. Pois quando ele escolheu o partido, o mesmo era um partido nanico, insignificante, pequeninico. Daí, novamente, em dezembro de 2021, o Bolsonaro veta de novo o fundão, só que não tinha outra saída, por conta de jurisprudência, a não ser manter o valor, né, que seria o valor mínimo de 2 bilhões, que era o último valor praticado em 2019. Só que no dia 17 de dezembro, o Congresso Nacional derrubou mais uma vez o veto do presidente ao fundo eleitoral, aprovando o valor então para 5,7 bilhões para serem gastos em campanhas eleitorais. De 2 bilhões virou 5,7 bilhões. E olha só a qualidade dos políticos que governam como presidente. Veja bem como foi essa aprovação. Na Câmara, a verba foi aprovada por 317 votos a favor desses 5,7 bilhões, com apenas 146 contra. No Senado foram 53 votos a favor de aprovar essa fortuna para gastar em campanha, só contra 21 contra. Ou seja, uma vergonha nacional. Mas maior ainda foi a vergonha do povo brasileiro de atribuir novamente a culpa desse fundo milionário e absurdo ao presidente. E todo mundo acreditou nisso. E todo mundo começou a pregar e falar isso. E todo mundo começou a odiar o presidente por causa disso. Todo mundo colocava a culpa nele. Sabe o que aconteceu? Colou. Assim também foi aquele lobby. Foi o lobby do STF que, por uma estratégia de interesse político, em 9 de fevereiro do ano de 2021, livrou Lula da prisão. Através do seu indicado, que Lula indicou, o Edson Fachin, que fez esse favor para ele, com apoio de Alexandre de Moraes e de vários ministros, inclusive até o ministro lá, o Cássio Nunes, que foi indicado pelo Bolsonaro. O que mais uma vez manchou a imagem do Bolsonaro, que ele certamente não queria ter. Não sei por que o Cássio fez isso, se ele trocou por alguma outra coisa, como é que ele negociou isso daí para fazer esse voto absurdo para destruir o presidente. Isso caiu como uma bomba no colo do presidente, né? E mesmo o Cássio Nunes depois tentando consertar, porque quando a PGR tentou derrubar esse recurso, o Cássio Nunes então foi a favor de derrubar. Ele mesmo votou contra aquele que tinha votado a favor, mas isso não adiantou mais nada.
Foram 8-3 no STF para libertar o Lula da prisão, tornando ele novamente elegível, concretizando-se assim o plano maligno de poder que o PT tem para o Brasil. O presidente, na época, tentou passar panos quentes, né, nessa terrível decisão do Cássio Nunes aí, que manchou muito a imagem dele. Todo mundo fala até hoje que foi ele que libertou o Lula. Que absurdo, gente. Até o Sérgio Moro falou que não foi. O Sérgio Moro que colocou o presidente lá na cadeia. Mas de nada adiantou. A culpa da soltura do Lula foi atribuída para ele. Ele paga até hoje um preço alto por causa disso. Com a ajuda dos jovens influencers, a esquerda fez o quê? Conseguiu colocar isso na mente de milhões de brasileiros que assim desertaram do presidente. E muitos até trocaram de lado, além de desertar, ainda foram lá votar no Lula. E foi dessa maneira que muitas coisas foram acontecendo, sendo jogadas no colo do presidente, até que então surgiu a maior estratégia ainda da esquerda. O que eles fizeram? Não bastasse os influencers, né? Mesmo com toda aquela corrupção vista, com todo o amadurecimento que o povo brasileiro pôde ter na política, pois todo dia o presidente ia lá naquele cercadinho, abria sua boca grande e denunciava os esquemas, falava nas lives dele sobre as coisas erradas que estavam acontecendo. Nós fomos acordando, sabendo o nome de todo mundo, entendendo, né? Fomos sabendo o nome de juiz, deputado, o que estava acontecendo, saber que existia 11 juízes, 513 deputados, 81 senadores, fomos entendendo o que era Congresso, os poderes, né? O que era a Câmara, o que era o Senado. Mesmo assim, foi feita a cabeça de alguns deputados novos, inexperientes, né? Que fizeram até um bom trabalho no governo. Entretanto, não tinha amadurecimento político. Então foram manipulados por uma massa aí, que eu não sei como é que funcionou isso daí, para defender a ideia imbecil que os influencers já estavam passando de não votar em bandido. Como não votar em bandido? Todo político, praticamente, sem exceção nenhuma, tem um rabo preso aqui ou ali por algum motivo. Se ele um esqueminha, algum esqueminha de corrupção, quase impossível não ter, devido ao sistema. E se ele não tem, ele apoia alguém que tem. Então não existe santo na política, gente. Desculpa. Se você está pensando que existe santo, você é inocente. Sabe nada, inocente. Mas agora apareceu o grupinho dos que se julgam santos, induzindo milhões de seguidores do presidente ao erro. Isso foi uma estratégia, só que os santos não viram isso. Porque os santos não são políticos. Então o grupo dos santos se voltaram, né? Que não votam nem no Lula, nem porque é ladrão, nem no Bolsonaro, que tem esses erros e que eu citei aí, e muitos outros que foram jogados no colo dele, já considerados pelos influencers como homicida, genocida, machista, homofóbico, ladrão, e a esquerda atacando pau, corrupto, até que por último até de pedófilo o presidente foi chamado. Essa é a imagem que a esquerda conseguiu construir na cabeça de muitos eleitores do Bolsonaro, eleitores que se deixaram levar através dos influencers e dessas mentiras que foram pregadas aí. Né? Levou muitos eleitores a renunciar ao apoio que existia no presidente. Quando ele renunciou ao apoio do presidente, certamente ele fortaleceu o inimigo, porque se o presidente tinha mais votos, agora tem menos, esse aqui com menos votos está ganhando. O que se tornou mais interessante nisso tudo é que os eleitores não conseguiam entender, ouvir o outro lado, mas confiavam cegamente nos influencers. Nem ouvia mais as outras partes. Não, o cara tá falando aqui, é isso mesmo. Já chegava no dia como se fosse a verdade absoluta. E se criou aquele exército de ódio, né? Contra o presidente, mas também esse exército foi contra os apoiadores. Eu mesmo fui muitas vezes enfrentado nas redes sociais por pessoas, meus amigos. O Bolsonaro fez isso, como que eu tenho que dar conta do que o Bolsonaro fez? Os desertores foram encantados pelos influencers e se esqueceram que as estatais, como Petrobras, por exemplo, que foi pega com uma dívida de 40 bilhões, hoje já está entregue com lucro de 170 bilhões. Que virada, hein? E quantas empresas começou a dar lucro, quanta coisa começou a acontecer no governo. Não perceberam a limpeza que foi feita de verbas desperdiçadas em ONGs, sindicatos e leis de cultura que, na verdade, são rombos nos cofres públicos, porque na cultura só vai para quem tem muito, não é? Para quem tem pouco não acontece nada. Não viram a eficiência de cada um dos ministérios, a taxa de desemprego que diminuiu grandemente em face a uma pandemia, em face a uma guerra e o crescimento assustador do Brasil, comparando-se com o resto do mundo. Veja bem, deixando aqui os últimos 3 meses de deflação, algumas palavras mal colocadas, estúpidas pela boca do presidente, bastou para o condenarem e perdoarem alguém que destruiu o país com 16 anos de desvio de verba pública, roubo, corrupção, um rombo que nunca mais terá jeito. Uma coisa que o mundo se impressionou com isso. A impressão que me fica
desses desertores é que eles gostam de ser enganados, gostam de ser traídos, né? Que trocam sua primogenitura por um prato de guisado. Eles dizem que nós somos traídos. Ora, eu não votei num santo, eu sabia que poderia haver coisa errada, como houve. Enfim, essa foi uma atitude de imaturidade civil dessas pessoas. Conseguiram derrubar um presidente que no final do seu mandato deixou um Brasil muito melhor do que quando pegou, mesmo enfrentando uma pandemia, mesmo enfrentando uma guerra, elegendo governadores, elegendo deputados e senadores quando terminou ali o seu trabalho, né? Substituindo esse presidente atual por um, lógico que com apoio e estratégia do STF, né? E STE, e por um outro que teve quase todo mundo, os que governavam com eles, que foram presos com corrupção, substituiu por aquele que fazia lavagem de dinheiro. E aquele que fazia lavagem de dinheiro agora está com a sua equipe de volta, em peso, para reassumir o país. Termino aqui como alguém que perdeu a guerra e sente o peso da derrota nas suas costas. Entretanto, não posso deixar de continuar trabalhando, lutando, não posso me entregar. Precisamos nos erguer, gente. Precisamos consertar o que está errado. Não adianta a gente ficar murmurando nas redes sociais, não adianta ficar chorando. Nós perdemos, né? Temos que fazer o quê? Fiscalizar o Congresso e cobrar cada deputado que elegemos, senador, para que ele não deixe o país ir por água abaixo. O Congresso está forte, o Congresso é conservador, mas se você ficar quietinho, ele vai ser comprado de novo, porque quem está ali compra. Temos que pedir a Deus que ilumine o atual presidente, para que desvie ele desse mal. Pois segundo a Bíblia, em Romanos 13, 1 e 2, está escrito assim, abre aspas, todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas, portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo contra o que Deus instituiu. É isso que está escrito na Bíblia. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmo. E nem preciso falar sobre condenação, hein? Condenação tá aí o STF para punir qualquer um de vocês aí. Vai contra os ideais partidários deles que vocês vão ver o que vai acontecer. Vocês estão vendo o que aconteceu com as emissoras de televisão e com alguns repórteres e jornalistas. E para encerrar aqui, ainda eu quero deixar uma reflexão de Samuel, 1 Samuel 15, 22, que diz assim que a obediência é melhor que o sacrifício. Portanto, gente, vamos aceitar a derrota, vamos trabalhar por um Brasil mais justo para todos, um Brasil melhor. Vamos trabalhar para que esse novo presidente, que é o velho presidente, que foi corrupto, se converta de alguma forma, a cabeça dele, a mente dele mude. É difícil, é quase impossível, mas para Deus nada é impossível. Se ele colocou esse homem, e eu acredito que se ele está lá é por Deus, respondendo aí algumas perguntas, algumas pessoas que me perguntaram, que o Bolsonaro, em certo momento, falou, só Deus me tira da cadeira. Quem tirou o Bolsonaro da cadeira foi Deus. Tá? Quem tirou o Bolsonaro da cadeira não foi outro, senão Deus. É Deus que põe, é Deus que tira. Então tem que aceitar aquilo que Deus faz. Então, o que acontece? Vamos entender o seguinte, vamos entender que Deus está fazendo algo novo para que a gente aprenda, para que a gente cresça. Vamos acreditar na bênção de Deus desse novo governo. Se é para disciplina, se é para a gente aprender, ou se é para a gente fiscalizar e sermos cidadãos melhor, cuidando da nossa nação. Porque o Brasil não é dos políticos, o Brasil é do povo. O Brasil é meu e é seu. Deus abençoe a nossa nação.